Graças e paz, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Mais um estudo bíblico e sobre a história um pouco de missões, né, das missões reformadas. Hoje a gente vai falar também sobre um outro grupo, né, de missões que influenciou também a muitos missionários, que são o grupo pietista, que não necessariamente são reformados. Mas antes de falar o estudo, eu gostaria de orar com vocês. Eu gostaria de pedir a Deus que nos abençoe e ler com você também um texto bíblico. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ver do verso 9 ao verso 27. Apocalipse capítulo 21, do verso 9 ao verso 27. Diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transformou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, com pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. As muralhas da cidade tinham 12 fundamentos e estavam sobre estes 12 dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha a medida de uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e a sua muralha. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura, altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida do homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, um 10º de jacinto e o 10º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Olha só, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a luz, e os seus reis à terra trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente inscrito no livro da vida do Cordeiro. Olha só, meus irmãos, isso é o que nós esperamos, é o que nós ansiamos um dia, ver e estar dentro dessa cidade, onde as nações estarão e andarão, e onde o próprio Deus estará com o seu povo. É nosso anseio, meus irmãos, é o meu anseio. Vamos orar, vamos pedir para o Senhor falar conosco e louvar a Deus por essa palavra tão maravilhosa que Ele nos dá, esse momento de esperança.
Ó Santo Deus, nós queremos te bendizer e te adorar. Queremos te louvar, Senhor Deus, pelo Deus maravilhoso que és. Tu és um Deus bondoso, digno de toda a honra e de toda a glória. Por isso, Senhor Deus, em nome de Jesus, recebe, Senhor Deus, a nossa adoração, recebe, Senhor Deus, o nosso louvor, recebe, ó Pai. E que em nome de Jesus possamos nos dedicar, Senhor Deus, dedicar as nossas vidas a Ti. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, e nos faça, Senhor Deus, em nome de Jesus, unidos a Ti, Senhor Deus. Precisamos de Ti, precisamos do Senhor, ó Pai. Tu és o Deus Santo, Pai, por isso, em nome de Jesus, em nome do Seu Filho Jesus, fala conosco, ó Pai, constantemente. Cuida, Senhor Deus, de nós. Precisamos do Senhor, ó Pai, constantemente, nos abençoando, nos guiando, nos protegendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos finalizar, então, sobre a história de missões reformadas. Vamos falar um pouco sobre as missões escocesas. Vamos falar um pouco também sobre o pietismo, que não necessariamente são missões reformadas, mas é o que move muitas vezes, é o que a gente tem ideia de onde começou missões, tá? E vamos trabalhar um pouquinho e pincelar um pouquinho sobre a necessidade nos dias de hoje, tá? Mas vamos lá. Missões escocesas. Começou cerca de 100 anos antes de William Carey. Por que isso é importante, meus irmãos? William Carey é considerado o pai das missões modernas. Então, as missões escocesas começaram 100 anos antes de William Carey, em 1698. E o destino deles foi o Istmo de Darien, que é o atual Panamá. Então, a Escócia, os escoceses, mandaram em 1698 a primeira turma para o Panamá, tá? Para o Istmo de Darien. E a segunda expedição veio em 1699. Isso aconteceu, meus irmãos, porque após um período de paz na Escócia, teve a unificação do trono dos escoceses e dos holandeses com William de Orange. Isso trouxe paz à Escócia, isso trouxe paz àquele ambiente. Não houve brigas constantes, não houveram, melhor dizendo, brigas constantes, e eles conseguiram se organizar para enviar pessoas, para enviar missionários a esses países, tá? Isso é importante porque em 1695 teve uma Assembleia Geral lá na Igreja da Escócia e no mesmo ano foi criada uma estatal, que é a criação da Companhia Escocesa de Comércio com a África e a Índia. E elas foram responsáveis de enviar esses missionários, tá bom? Foram enviados 5 navios para o Panamá, para o Istmo de Darien, e infelizmente essa primeira expedição não durou muito tempo, durou 11 meses só. Não tiveram conversões. Por quê? Por causa das doenças tropicais. Dizimou essa expedição, meus irmãos. As doenças tropicais, malária, febre amarela, dizimou eles. Então, morreu praticamente todo mundo, os pastores que estavam junto morreram, então não teve esse empenho, né, da evangelização. Entretanto, em 1699, com 4 ministros, sendo que um dos ministros ali é considerado um dos primeiros missionários, Alexander Shields, um pastor chamado Alexander Shields, foi enviado de novo para o Istmo de Darien. Mas teve alguns retornos, tiveram conversões, durou mais tempo, mas foram atacados pelos espanhóis que já estavam ali, né? E tiveram também a questão das doenças, os problemas com as doenças. Então, esse período foi um período complicado, mas foi enviado pessoas. E muitos podem falar assim, poxa, se no primeiro morreu, depois teve a mesma coisa, as doenças e as brigas, né, as guerras com os espanhóis, será que vale a pena? Eles
escreveram, teve documento falando que valeu a pena, tá? Valeu a pena. Toda a empreitada vale a pena para missões, ok? Vamos falar um pouco sobre o pietismo que surgiu ali com Philip Spener, um avivamento que aconteceu na Universidade de Halo, um movimento estudantil que influenciou Schleiermacher, John Wesley e os Menonitas, tá? Ali também começou com quem estudou ali na Universidade de Halle foi Zinzendorf, que começou ali com eles o movimento dos morávios, tá? Meus irmãos, o movimento dos morávios foi considerado, né, em muitos casos, os primeiros missionários, tá? Não eram reformados, mas eles tiveram um trabalho muito importante na sua época, tá? Eles começaram as missões entre os povos esquecidos, por exemplo. Tiveram um boom, eles enviaram pessoas para povos esquecidos. O ministério deles deveria ser autossuficiente, ou seja, cada missionário deveria ter o seu próprio sustento, né? Eles aceitavam a cultura do povo, não colocando normas europeias, costumes e valores. Então eles não colocavam, eles aceitavam essa cultura do povo. Os missionários eram servo do Espírito Santo enviado para evangelizar e não para doutrinar. Por isso, com o pietismo, a ideia do pietismo era muito de uma evangelização e de um trabalho pessoal, né? Então ali os morávios, eles tinham foco nessa evangelização pessoal, tá? Não buscavam grandes avivamentos, mas buscavam pequenos frutos, tá? E olha só os números. Após 150 anos de atividade missionária, em 1882, olha que os morávios conseguiram: 700 estações, 83 mil batizados, 335 missionários, 1.500 ajudantes nacionais, e a proporção de missionário por membros do movimento chegou a um missionário para cada 25 membros. Para você ter uma ideia, no Brasil nós temos 50 milhões de crentes e 15 mil missionários. São cerca de um missionário para 30 mil crentes. Então o movimento morável foi muito importante. Foi muito importante. Só que com esse foco no evangelismo pessoal, eles não tinham um plano de plantação de igreja. Eles não tinham esse plano. Por isso que o movimento, nas conversões, muitas vezes as conversões com o tempo se esvaziaram, porque eles não tinham foco na plantação de igreja, era algo mais pessoal, a evangelização pessoal, tá certo? Esse grupo também influenciou um outro que é o conhecido como o pai das missões modernas, chamado William Carey, tá? Ele era filho de um diretor de escola no interior da Inglaterra. Ele foi sapateiro, pregador leigo, pastoreou por 6 anos uma igreja no interior da Inglaterra, foi influenciado por Jonathan Edwards, calvinista, e por David Brainerd, que nós citamos alguns estudos atrás. E a influência dele batista era um batista de influência menonita, então ele focava nas orações, tá? Seu ministério, o ministério de William Carey, ele traduziu a Bíblia completa para 6 línguas, trechos para 40 línguas. Teve o primeiro convertido depois de 8 anos, tá, de pregação. Ele era fazendor de tendas, né? Ele trabalhava fazendo tesouras. Incendiou na imprensa, teve um trabalho muito forte na imprensa, e 4 dos seus filhos se tornaram missionários. Ele foi missionário na Índia. Olha só que na Índia existe um selo de William Carey. E olha, os indianos, eles entendem como o William Carey com isso daqui. São 12 qualificações que os indianos entendem de William Carey. Ele era industrial, economista, médico humanitário, pioneiro na mídia,
agrônomo, tradutor e educador, astrônomo, pioneiro da biblioteca, conservador de floresta, guerreiro pelo direito das mulheres, servidor público e reformador moral e cultural. Existia como é que é o nome? Existia um ritual na Índia em que quando o homem morresse, a mulher era enterrada juntamente com o homem e era queimada viva depois enterrada. Então, o William Carey cancelou esse movimento, né? Esse ritual, tá? Mas diante de tudo isso que nós vimos, nós temos algumas tarefas ainda, algumas tarefas remanescentes. Por exemplo, como é que está o mundo hoje, o cenário do mundo hoje em relação aos não alcançados? Você sabia que 86% dos cristãos no mundo, dos não cristãos no mundo, melhor, não tem um relacionamento com nenhum cristão? 86% de não cristãos não tem nenhum relacionamento com cristão. 86%, meus irmãos. Temos grandes blocos de religiosos não cristãos. É conhecido como, em inglês, o dedão é thumb, né? Então é um acróstico que dá para entender. Mas são os tribais, T, os hindu, o H, o ateu, que é o U no final, muçulmano e o budista, tá? São 5 religiões não cristãs que tem nesse bloco do thumb. T de tribais, H de hindu, o U, o último U de ateu, o M de muçulmano e o B de budistas, tá? Mas vamos seguir. Olha só que é mais interessante. Quando a gente pensa no Evangelho entre as Nações, a gente pensa muito na questão geográfica, tá? Você vê um mapa, por exemplo, ali do país da China, do Nepal, do Bangladesh, do Paquistão, da Índia, toda aquela região ali no sul, né, da Ásia, nós temos ali cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países. Então você fala assim, poxa, nós precisamos ir para as nações, para esses outros 8 países. Mas a Bíblia vai nos falar, né, a palavra ta'etne, ele é mais traduzido, melhor traduzido, não como um país geográfico, igual geopolítico como nós conhecemos, mas como nações. E, por exemplo, quando você pega esses povos, né, a Índia, China, Paquistão, Bangladesh, Nepal, olha quantos povos ali. Na Índia nós temos 2.291, é um país, mas existem 2.291 povos não alcançados. O que são povos não alcançados? São povos que têm menos de 2% de cristão. Ou seja, lembra que eu falei dos 86% de não cristãos, não tem nenhum contato com um cristão? Então é isso. Ali na Índia existem 2.291 povos, tá? Na China existem 446 povos. No Paquistão, que é um país, nós temos 408 povos. Em Bangladesh, nós temos 291 povos. E no Nepal, nós temos 266 povos não alcançados, onde há menos de 2% de cristão. Existem ainda no mundo cerca de 7.000 povos não alcançados, meus irmãos. E essa é a tarefa que nós temos. Nós temos que ter, é uma tarefa que é remanescente para nós, tá? Precisamos ter uma estratégia, precisamos fazer ter esse pensamento estratégico de alcançar esses povos, tá? Nós precisamos ter a visão de alcançar esses povos, ser intencionais nisso. Isso é muito importante. Por quê? Porque esse é o plano de Deus. Juntar, como nós lemos aqui em Apocalipse, juntar
todas essas nações em Cristo Jesus para o adorar. Para o adorar. É algo maravilhoso, meus irmãos. Nós vemos no decorrer da história, durante esses estudos, o que Deus tem feito com as missões reformadas. Não há razão de nós não evangelizarmos, tá? Não há razão. Não há razão. Tá? Nós, presbiterianos de origem reformada, somos um povo missionário. O que nós precisamos fazer é ser intencional e ir nesses povos distantes, nesses mais de 7.000 ainda que precisam ser alcançados pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom percorrer este mês falando um pouco sobre missões. E agora a tarefa está conosco. Nós precisamos evangelizar. Tá joia? Vamos orar? Ó Pai Santo, nós te adoramos e te bendizemos pelo Deus maravilhoso e bendito que és. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo cuidado. Obrigado, Pai, porque o teu amor é maravilhoso, Senhor Deus, por nós. Peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor estenda sempre a tua mão maravilhosa, Senhor Deus, sobre o teu povo, a tua igreja. Que o Senhor abençoe aqueles que estão doentes, dando a cura. Que o Senhor cuide daqueles que estão desempregados, dando trabalho, tendo sustento. Mas que em nome de Jesus, nós como igreja tenhamos o foco de ir, Senhor Deus, acompanhar e buscar e pregar o Evangelho para esses 7.000 povos não alcançados, que se encontram, Senhor Deus, espalhados neste mundo, Pai. Que possamos ser intencionais nisso, que possamos ser homens e mulheres, ó Pai, que tenha esse foco, Pai, de alcançar esses povos, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, cuida, Senhor Deus, de nós, cuida da nossa família, cuida da nossa igreja, que possamos crescer, ó Pai, e fortalecer para a Tua glória e para o Teu louvor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, é um prazer, que Deus abençoe.